Oi pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre proteínas. Esse é um grupo de aulas referente à citoquímica, né, os componentes químicos da célula. Nas aulas anteriores, a gente viu sobre a água, sobre os carboidratos, sobre os lipídios e hoje vamos falar dessas grandes moléculas superversáteis que são as proteínas, descobrir sua estrutura e funções. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Bom, inicialmente, precisamos saber o que são realmente proteínas, né? Proteínas, o radical vem do protéios, que significa primitivo, tá? Então as proteínas são chamadas assim porque foram uma das primeiras moléculas a serem descobertas nas células. Inicialmente foram chamadas de albuminoides, daí que vem o nome da proteína do ovo, a albumina, tá? E essas proteínas, acreditava-se que ela é uma molécula tão importante por estar em todos os seres vivos, que provavelmente foi a primeira molécula a surgir para trabalhar dentro da célula. São então polímeros, são macromoléculas, moléculas grandes, né? E o que é polímero? Polímero é uma estrutura grande, uma molécula grande formada por partes menores repetidas, né? Então, um polímero é formado de vários monômeros, estruturas menores que se repetem e se ligam, formando uma cadeia. Esses polímeros, as proteínas, são também conhecidos como polipeptídeos, já que as suas partes formadoras, o que forma a proteína, é uma molécula menor chamada de aminoácido ou peptídeo, daí o nome polipeptídeo. Vão ter vários peptídeos unidos em cadeia, formando esse polímero, a proteína. E esses aminoácidos são de 20 tipos diferentes e todos os aminoácidos vão ter uma estrutura mais ou menos parecida com a que está sendo mostrada, 2 aminoácidos na figura do lado aí que apareceu para nós, tá? E eles sempre terão um carbono central, o carbono alfa, que está ali evidenciado através do círculo amarelo, né? Um carbono central ali, faz 4 ligações, chamado de carbono alfa, e um radical amina, que é um radical que contém nitrogênio, o radical NH2 ali circulado em azul, um radical ácido, carboxila, porque libera H+, em contato com a água, então o radical carboxila aí, ou carboxil, tá? C-O-OH, tá? E um radical variável, que é o que determina qual é o tipo de aminoácido. Então, todo mundo vai ter esse radical variável, também chamado de cadeia lateral, que varia de aminoácido por aminoácido. Nesses aminoácidos que a gente está vendo aqui, a gente tem 2 aminoácidos. A glicina, que é o aminoácido mais comum, com o radical variável mais comum, é apenas um hidrogênio, como você pode ver ali. E a alanina, lá embaixo, com o radical metil, né? Então, você vê que elas têm nomes diferentes, são 2 aminoácidos que podem estar presentes nas suas proteínas aí, têm nomes diferentes porque têm radicais, cadeias laterais diferentes. Mas, afinal, estamos falando de proteínas, né? Moléculas presentes dentro das células. Lembrando que a célula é a unidade básica da vida, então elas têm alguma importância, elas têm algumas funções que elas exercem dentro da célula. Como eu disse anteriormente, as proteínas são moléculas muito versáteis, o que vai indicar que elas exercem diversas funções diferentes na célula. A primeira é a de formar estruturas, como o citoesqueleto celular, né? Você pode ver aqui nessa figura do lado aí uma célula, uma técnica de microscopia, tá, fluorescente aí, você consegue evidenciar em amarelo as fibras do citoesqueleto ao redor do núcleo vermelho lá, e o resto está tudo escuro para você ter esse contraste, tá? Então essas fibras aí amarelas são fibras proteicas, tá, de actina, de microfilamentos que formam o citoesqueleto, formam uma estrutura, né? Então função estrutural. Eu coloquei um nariz aí também de uma criança, mostrando a pele lisinha, né, que é sustentada, fica lisinha assim, fica macia e sustentada por proteínas do tecido conjuntivo, que é o tecido da segunda parte, a parte mais interna da pele. Tá? Ele é rico em proteínas colágeno e elastina, que dão sustentação e preenchimento para a pele. Então, aí você está vendo uma macroestrutura, né, uma estrutura grande, visível a olho nu, que é a pele,
que é sustentada, sua estrutura, através de proteínas. Tem função energética também, tá? A proteína ela pode servir como fonte de energia para os seres vivos, pode então cair lá na fogueira da mitocôndria, vamos dizer assim, né? No trabalho da mitocôndria para obter ATP para a célula. Claro que a proteína, por exercer diversas funções, né? Cada proteína exerce uma função importante na célula, ela vai ser a última escolha da célula para a obtenção de energia. Então a gente queima primeiro na mitocôndria, passa primeiro pelo processo de respiração celular, os açúcares, seguido depois dos lipídios, e só depois a gente vai queimar proteína se não tiver açúcar, se não tiver lipídio, já que elas têm outras funções de importância na célula. Não dá para sair queimando proteína para a produção de energia em qualquer momento, em qualquer hora na célula, porque você pode estar usando uma proteína que poderia estar fazendo outra função mais importante ali. Tem também proteínas de transporte, né? Umas famosas proteínas de transporte são as proteínas carregadoras do colesterol, né? Transportadoras do colesterol no sangue. O colesterol aí em amarelo está mostrando aí de uma maneira esquemática, lúdica aí, ó, as proteínas do HDL e LDL, proteínas que carregam o colesterol, uma substância apolar que não se mistura muito bem com a água do plasma sanguíneo, e a proteína ela é uma substância que tem uma polaridade, então ela consegue se misturar na água muito bem. Então ela vai servir para transportar esse colesterol, né? Todo mundo já ouviu falar aí do HDL e LDL, o bom e o mau colesterol. Na aula de lipídios a gente citou um pouco a diferença entre eles, só relembrar aí um pouquinho, tá? Então, função de transporte, tá? Tanto no sangue quanto dentro das células, muitas proteínas fazem transporte de substâncias para os seres vivos. Além da função de transporte, temos a função hormonal, ou seja, algumas proteínas serão substâncias químicas capazes de estimular o acontecimento de algum evento na sua célula, estimular quimicamente. Será então um hormônio. Exemplo clássico de uma proteína hormonal é a insulina, a proteína que abre as portas da célula, permitindo que a glicose possa entrar para fornecer energia. Sem a insulina no nosso sangue, e essa insulina interagindo com receptores específicos da célula, a glicose fica presa no sangue e não pode entrar, gerando então a falta da insulina, os picos de hiperglicemia, de aumento da glicose no sangue, que a gente pode encontrar nas pessoas que são diabéticas. Então, a gente vê aqui a função hormonal que as proteínas podem exercer. Existem outros hormônios proteicos, como o FSH, hormônio folículo estimulante, que estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos em óvulos nas meninas e que tem função na produção de espermatozoides nos meninos. Dentre muitos outros hormônios e neurotransmissores também que são proteicos, né, que são formados por proteínas e vão ativar o nosso cérebro aí. Além disso, se você um dia falou de anticorpos, você estava falando de proteínas, já que eles são as proteínas da defesa imunológica. As nossas células, chamadas de linfócitos B, produzem essas estruturas que na figura ali estão representadas em formato de Y, porque eles têm realmente esse formato, tá? E eles vão se encaixar nos organismos causadores de doenças, os micro-organismos, aí estão sendo representadas bactérias, e vão facilitar o trabalho de neutralização e morte dessas bactérias no nosso corpo, ajudando então na nossa defesa contra as doenças causadas não só por bactérias, podem ser outros agentes causadores de doenças, vírus, tá? Ou moléculas estranhas que possam adentrar, como um veneno, por exemplo, de um escorpião, que possam adentrar no nosso corpo e causar algum mal, e aí a gente vai ter a ação dos anticorpos na nossa defesa contra esse mal, né, contra esse patógeno, contra esse agente causador de doenças. Temos então aqui a última função das proteínas, a função enzimática. As enzimas são proteínas capazes de acelerar reações químicas no nosso corpo. Elas são biocatalisadores, aceleradores de reações. Tá? Então, elas trabalham no nosso metabolismo, tanto quebrando moléculas grandes, transformando em menores, como acontece no processo digestivo, quanto montando novas moléculas no nosso corpo,
como na síntese das próprias proteínas. Então, temos proteínas trabalhando na produção de próprias proteínas, ou produção de grandes moléculas, como o DNA, a síntese do DNA, por exemplo, quando a célula vai se dividir. Então, a função enzimática é uma função que eu deixei por último, mas ela é muito importante para a célula. Tanto que teremos uma aula para explicar como as enzimas trabalham mais para frente, em uma próxima aula, no futuro, aí, provavelmente a próxima aula sobre esse assunto. Tá? Aqui eu tenho uma figura mostrando em amarelo, né, animada, uma enzima e um substrato, algo que a enzima vai interagir para quebrar. Então ela pegou a molécula inteira, quebrou em duas aí, né? O exemplo que eu poderia dar real sobre esse fenômeno que está sendo mostrado nesse pequeno videozinho aí, seria a quebra do açúcar que a gente usa na cozinha, a sacarose, que vem da cana-de-açúcar. Ele é um disacarídeo, como você sabe, um açúcar formado por duas partes menores, glicose e frutose, e a enzima ela vai fazer esse trabalho. Ela vai pegar essa sacarose, lá chamado de substrato em vermelho, e vai quebrar, né, através da aceleração da reação aí, em glicose mais frutose, os dois monossacarídeos formadores. Esse é só um exemplo dos diversos outros fenômenos que as enzimas podem gerar, reações que as enzimas podem acelerar no nosso corpo. E as proteínas, sejam elas enzimas ou não, elas são formadas dos aminoácidos, como a gente viu lá atrás no vídeo. Tá? E a gente tem dois grupos de aminoácidos na natureza. Os aminoácidos ditos naturais, que são aqueles que nós conseguimos produzir em nosso corpo, né? Não precisamos ingeri-los, podemos ingeri-los, mas não é necessário que a gente faça isso, pois o nosso próprio corpo, através de reações, consegue montar eles, produzir eles. São 12 tipos de aminoácidos diferentes. Lembrando que a gente tem 20 aminoácidos diferentes no total. Tá? Então, ficam faltando 8 aminoácidos, que são os denominados essenciais. Esses a gente deve consumir na alimentação. Tá? Fica a dica que esses aminoácidos essenciais, a gente tem uma boa combinação que a gente faz na alimentação, na combinação de arroz com feijão. Porque os vegetais, eles conseguem produzir todos os aminoácidos que a gente encontra na natureza, todos os 20 aminoácidos. Então, a combinação de arroz com feijão, tá, ela nos permite aí obter aqueles aminoácidos que nós, animais, não conseguimos produzir, né, que são os aminoácidos essenciais. Quem são eles? Na figura dá para ver aí. É o triptofano, a metionina, a valina, a leucina, a treonina, a fenilalanina, a lisina e a isoleucina. Tá? Alguns desses aminoácidos aqui, como a isoleucina, leucina, são os famosos BCAAs, que o pessoal que gosta aí de malhar e ganhar massa muscular, eles estimulam o processo de formação de proteínas na fibra muscular, e o pessoal toma em cápsula, por exemplo. Eu vou tomar um BCAA para potencializar o meu ganho muscular no pós-treino, por exemplo. Tá? Então, são aminoácidos aí essenciais que a gente pode encontrar também naqueles suplementos alimentares. Inclusive, o whey protein, que é outro suplemento alimentar, é proteína, né? Protein vem de proteína, só que já quebrada, já digerida em aminoácidos. Então, você vai ter lá um conjunto de aminoácidos que você vai absorver muito mais facilmente por eles estarem digeridos, e é por isso que as pessoas optam por, às vezes, tomar esse suplemento no pós-treino, por exemplo, para poder repor os aminoácidos mais rápido no organismo, para que o próprio organismo possa usar esses aminoácidos na produção de novas proteínas, sobretudo das fibras musculares, para ter o aumento da fibra muscular aí. Tudo bem? Então, lembrando, são dois grupos, os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Aqui, nessa tabela, a gente tem os 20 tipos de aminoácidos diferentes, divididos em aminoácidos apolares, lá em amarelo, não interagem muito bem com a água. Os ácidos têm caráter ácido em vermelho, como o ácido aspartico, tá? O ácido glutâmico, que é o glutamato, né? Dá um realce de sabor aí. Nós temos os básicos, tem um caráter aí alcalino, lisina, arginina, histidina, e temos os aminoácidos que interagem bem com a água, listados em verde aí, os polares. Note que todos eles têm aí o radical amino, o radical OH, essa estrutura aí
Está sendo simplificada para vocês. E o que está em vermelho são os radicais variáveis que determinam qual é o tipo de aminoácido. Por exemplo, aqui eu tenho marcado num quadrado em azul um dos radicais da fenilalanina, o radical, melhor dizendo, da fenilalanina, né? Você vê um núcleo benzênico aí ligado a um carbono, tá? E olha só a diferença, então. A fenilalanina e a tirosina são aminoácidos que têm uma estrutura muito parecida, quase idêntica, né? A tirosina lá embaixo, marcada no quadro em azul, é um aminoácido já agora polar, que só tem como diferença o aumento de uma hidroxila, de um radical OH junto ao núcleo benzênico. Repare a diferença, né? E faz toda a diferença. A fenilalanina é um aminoácido apolar, não interage muito bem com a água, já a tirosina é um aminoácido polar. Tá? O nosso corpo, inclusive, ele faz a conversão desses aminoácidos, fenilalanina em tirosina e vice-versa, no nosso corpo. Tá? E esse aminoácido, por exemplo, a tirosina, é usada na produção da melanina, proteína que dá cor à pele. Aqui evidenciamos também radicais da metionina e cisteína. Note que nesses radicais, eu quero ressaltar para você a presença do S lá, o elemento enxofre. Tá? São aminoácidos que têm esse elemento. Se você estudou esse elemento como importante, aí, né, o enxofre, tá? Em alguma das aulas de biologia, está aí onde ele pode estar presente nesses aminoácidos que vão formar proteínas. Mas afinal, como se formam as proteínas? Elas se formam através da união dos aminoácidos, né? Vários aminoácidos, centenas, às vezes milhares de aminoácidos vão se ligar através de uma ligação chamada de ligação peptídica, tá? Que está sendo representada aqui nessa figura. Na parte de cima a gente tem dois aminoácidos que os radicais não foram mostrados, então está mostrando só a estrutura básica presente em todos os aminoácidos, com o radical amina, né, NH2 do lado esquerdo aí, e o radical carboxila no primeiro aminoácido do lado direito, né, o grupo carboxila. Note que a ligação peptídica acontece entre um grupo carboxila e um grupo amina do outro aminoácido. E para que isso aconteça, deve haver a liberação de uma molécula de água. Por isso, as ligações peptídicas são chamadas de síntese por desidratação. Tá? Então, você vai ter aí a perda de uma molécula de água a cada ligação peptídica. Após a seta verde, você consegue ver que o grupo carboxila de um dos aminoácidos se ligou, né, no ponto verdinho aí, através de uma ligação química, ao grupo amina do outro. E houve a liberação lá no cantinho lá da direita inferior da molécula de água. Isso é uma ligação peptídica. Vai haver a perda de uma molécula de água para cada ligação que acontecer dentro de toda a estrutura da proteína, né? E então, para formar a proteína, ela vai passar por um conjunto de etapas, e essas etapas são chamadas de níveis estruturais, e elas vão gerar o formato final funcional dessas proteínas. Bom, aqui a gente tem um esquema mostrando justamente isso, os vários níveis estruturais que a proteína pode passar até estar pronta para exercer a sua função, ter o seu formato tridimensional final, funcional. Então temos a estrutura primária, que corresponde à sequência dos aminoácidos, ela vai se dobrar e formar a estrutura secundária, a gente vai ver isso nos próximos slides mais detalhadamente, tá? Formando uma estrutura tridimensional aí, e depois isso se dobra de novo e forma a estrutura terciária, e depois a última etapa, que pode acontecer apenas com algumas proteínas, é a união de várias estruturas terciárias formando a estrutura quaternária. Então a gente tem 4 níveis estruturais no processo de formação, nas etapas de formação das proteínas. Tá? Então, temos a estrutura primária. O que é a estrutura primária? Corresponde, então, à sequência e quantidade dos aminoácidos em uma proteína. Cada proteína tem uma quantidade específica de aminoácidos que está numa sequência específica também. E quem determina isso, afinal? É o seu DNA, a sua informação genética. Então, os tipos de proteínas que você vai ter trabalhando nas suas células é feita, é ditada, é dado pela informação genética, pela receita do seu DNA.
E por isso somos diferentes, porque temos DNAs diferentes, vamos produzir proteínas levemente diferentes umas das outras, e aí as pessoas acabam se tornando diferentes. Então, note aqui a ligação dessa matéria com a genética que a gente estuda no segundo ano, com a ideia dos ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, que são outras moléculas que estudaremos mais na frente ainda nesse grupo de aulas desse ano. Tá? Então, note aí a interligação entre as matérias. A biologia ela não está separada. Mas voltando aqui à estrutura primária, ela é uma sequência e um número específico de aminoácidos que forma a proteína. Aqui eu tenho a forma estrutural de 5 aminoácidos, e eu posso perceber isso, né, aqui separando através das ligações onde está acontecendo a ligação peptídica, né, do grupo carboxila C-O lá com o NH, que está mostrando em amarelo. E eu tenho aqui o primeiro aminoácido, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então eu tenho 5 aminoácidos nessa estrutura. Tá? Claro que isso aqui não é uma proteína inteira, é só um pedaço da proteína. Imagina aí uma centena ou milhares de aminoácidos ligados e você vê que cada aminoácido é de um tipo. Se eu mudar eles de ordem aqui, isso vai acabar mudando a estrutura primária e vai mudar também quem será a proteína no futuro, no final do seu processo. Tá? Dá para a gente evidenciar aqui também nessa figura a presença dos radicais variáveis, ó, indicando que cada aminoácido é diferente um do outro. Né? Então, na estrutura 1 lá, está marcado em rosa o C2, CH2, melhor dizendo, OH. Tá? Aqui o aminoácido 2 é facilmente reconhecido como a glicina, o aminoácido mais comum. Né? Tem o H como radical variável. Ali a gente tem, se eu não estou enganado, ó, a tirosina que eu mostrei no slide anterior. Se você quiser voltar no vídeo, aí dá para você ver o núcleo benzênico com a hidroxila. Enfim, os nomes dos aminoácidos, para nós, nesse momento, não é importante você ficar gravando esses radicais, não. Tá? É muito detalhezinho de bioquímica. É uma matéria da faculdade, por exemplo, que você vai ver muito bem no terceiro grau, que a gente chama. No segundo grau, é importante você perceber que existem aminoácidos diferentes que se ligam formando uma estrutura primária que irá dar origem à proteína no final do processo, no final da etapa. E essa estrutura primária ela vai sofrer um primeiro dobramento, então ela deixa de ser uma estrutura bidimensional, que é só uma sequência e uma quantidade, e passa a assumir uma estrutura tridimensional, 3D. Tá? Então aqui eu tenho a mesma estrutura lá, que eu mostrei de estrutura primária no início, e vai acontecer o que com ela? Um dobramento. Por quê? Qual é o motivo, né, desse dobramento? Por que vai se dobrar, formando aqui nesse caso ó, uma hélice, né, uma alfa-hélice que a gente chama aqui? Porque existe uma interação entre hidrogênios livres e oxigênios das estruturas amino e carboxila, né, dos radicais amino e dos radicais carboxila, de um aminoácido com o do outro. E isso vai gerar esse dobramento aí da estrutura molecular. Tá? Essa interação entre hidrogênio e oxigênio, e na verdade o hidrogênio faz essa interação de atração, né, como se fosse um ímã muito forte, aí é chamada de ponte ou ligação de hidrogênio. Tá? E é isso que vai gerar a estrutura secundária. Isso vai acontecer durante toda a sequência de aminoácidos das proteínas e vai gerar esse dobramento inicial que a gente chama de estrutura secundária. Aqui está evidenciando aí a ligação ou ponte de hidrogênio. Tá? Essa estrutura secundária ela sofrerá um segundo dobramento. Tá? Então acontecerá aí o dobramento, né, o segundo dobramento da estrutura primária, vai gerar a estrutura terciária. É isso que está acontecendo aqui no meio. Ó. Tá? Então ó, essa estrutura secundária ali vai acabar gerando essa estrutura superdobrada aqui, que é a estrutura terciária. E o motivo disso é a interação dos radicais variáveis, que, como você viu lá mais para trás no vídeo, podem ser polares, gostarem da água, ficar em contato com a água da célula. Lembrar que essa proteína está sendo formada dentro da célula, né? E a célula é rica em água, ela está cheia de água no citoplasma, então, que é o espaço celular. É como se essa proteína estivesse mergulhada num aquário, cheio de água ali, que é a célula. E aí, alguns aminoácidos vão gostar de água, vão querer ficar em contato com a água, enquanto outros vão querer esconder da água. Então, essa interação entre os radicais e o meio externo vai dobrar a estrutura secundária, formando o que a gente chama de etapa ou estrutura ou nível, né, terciário, estrutura terciária. E a partir desse momento aqui, atenção,
A maioria das proteínas, para chegar à sua etapa funcional, para atingir a sua função, elas têm que chegar até essa estrutura terciária, porque aí elas vão ter um formato 3D específico para se encaixar no seu trabalho lá, que pode ser de formar uma estrutura, uma fibra, pode ser de transporte, como a gente viu lá atrás. Tá? Então a maior parte das proteínas já está apta para a função quando chega à estrutura terciária. Não precisa seguir, como está seguindo essa figura aqui, até chegar à estrutura quaternária. Tá? Estrutura quaternária, então, corresponde à união de várias estruturas terciárias. Né? Poucas proteínas, ou melhor dizendo, só algumas proteínas vão chegar a esse estágio, vão precisar chegar a esse estágio para que possam exercer a sua função. Está aqui, ó, evidenciando aí a estrutura quaternária. E exemplo clássico, está até sendo mostrado aqui nessa figura, esse exemplo aí, é a hemoglobina, proteína carregadora de oxigênio. Tá? Ela é formada por 4 estruturas terciárias globulares, meio arredondadas, unidas entre si. Tá? Exemplo aí, então, clássico de proteína que tem que chegar ao estágio ou nível quaternário para poder exercer a sua função. Outros exemplos, as proteínas do poro da carioteca, que é a membrana nuclear, tá? Tem uma centena de estruturas proteicas ligadas ali, e então formando a estrutura quaternária. Então, fica aí a dica, estrutura quaternária é a união de várias estruturas terciárias. Agora eu peço que você pause o vídeo e vamos para um conjunto de questões em que eu vou resolver com você. Então, se você continuar com o vídeo a partir de agora, você vai ver a correção sem ter a oportunidade de fazer a questão. Então, a cada questão que chegarmos, você pausa o vídeo, tenta resolver e vamos para a resolução. Pausou? Ótimo. Então, vamos voltar agora com a resolução dessa questão 1 relacionada ao tema da aula. As proteínas são macromoléculas produzidas a partir da informação genética contida no DNA. Com base em seus conhecimentos sobre as proteínas e suas funções, analise as alternativas abaixo e assinale a que não apresenta uma função das proteínas. Então, ó, vamos falar de proteína e eu quero uma função que não é de proteínas. Proteínas têm função hormonal? Citamos isso no vídeo? Citamos. Então, não posso marcar isso porque está falando que não apresenta uma função das proteínas. Elas fazem isolamento térmico? Vamos lembrar das aulas anteriores. Isolamento térmico é uma característica dos lipídios e não das proteínas. Então, a resposta dessa questão está clara aqui que é a letra B. Mas se você estava na dúvida, né, se proteína faz transporte de substâncias, citamos o HDL, o LDL, tá? E formam estruturas, foi a primeira função que eu dei, função estrutural. Então, a resposta é realmente letra B. Se você acertou, parabéns. Segunda questão, pause o vídeo, resolva. É uma questão aberta, tá? Então, vamos aqui à resolução. Depois da água, as proteínas são os elementos mais abundantes na composição de um animal. Sobre elas, responda. As proteínas são denominadas polímeros. O que isso quer dizer? Então, se você colocou que as proteínas são polímeros porque são moléculas grandes formadas por partes menores, no caso aqui das proteínas dos aminoácidos, que são repetidas ligadas entre si, acertou, né? Polímeros são moléculas grandes formadas por partes repetidas. Temos outros tipos de polímeros que não são proteínas. Por exemplo, polímeros naturais de glicose, como o glicogênio, o amido, que são formados por partes menores, os monômeros lá, mas nesse caso, essas partes menores não são os aminoácidos, são os açúcares, os monossacarídeos. Tá? Na letra B, abaixo está representada a estrutura de um aminoácido. Observe-a e dê o nome de cada estrutura numerada 1 e 2. Então, dá uma olhada aí. A estrutura do aminoácido ainda está mostrando na setinha aí que o carbono central, o carbono alfa, está ali no meio. Né? Você tem uma estrutura formada por NH2 na 1. N, estrutura com nitrogênio, é o radical ou grupo amina. Tá? Lembra lá. E o 2 só pode ser o quê? C-O ou H, o grupo carboxila, o grupo radical ácido, tá? Ou o grupo carboxila. Se você respondeu isso, parabéns! Então, pessoal, questão 3. Lembre de pausar o vídeo, responder e vamos lá para a resolução.
A hidrólise de uma proteína polipeptídeo rompe a ligação peptídica entre os aminoácidos, separando-os uns dos outros. Observe a estrutura de um peptídeo, grupo de aminoácidos abaixo. Então você tem essa estrutura aí, essa bagunça, e quer saber o quê? Quantos aminoácidos seriam originados da hidrólise completa desse peptídeo? O que você vai procurar, né? Vamos fazer nesse primeiro aminoácido aqui da ponta da esquerda. O que você vai procurar? Você vai procurar a ligação peptídica, que acontece entre um radical carboxila, C-O, o OH vai sair, né? Então você vai ver o C-O só, e um radical amina do outro aminoácido, um radical que tem o N, tá? Então olha só o corte que eu fiz aí. Eu fiz o corte exatamente onde está acontecendo a ligação peptídica. Só para lembrar, ó, o radical amina, da ponta amina aí do primeiro aminoácido, o carbono central no meio, o hidrogênio, que é um dos radicais variáveis, e o outro hidrogênio que sempre tem, e o C-O, OH, radical carboxila. Esse radical carboxila desse aminoácido vai se ligar ao radical amina do segundo aminoácido que está aqui. E assim sucessivamente. Então eu procurei essa pontinha de C-O aí e fui fazendo os cortes. Ó. Aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4. Vê que a estrutura do aminoácido varia. Tem um aminoácido ali com um SH, o aminoácido 4 lá, ó, ou é a metionina ou é a cisteína. Lembra que eu falei para vocês mais anterior no vídeo? Tá? Vê que os aminoácidos têm estruturas diferentes, mas o C-O e o NH3 ou NH ali vai estar sempre repetindo. Então eu peguei o C-O como exemplo aí e fui fazendo os cortes. A cada C-O só tem um radical carboxila para cada aminoácido, eu vou fazendo o corte. E cheguei a 5 aminoácidos. Tá? Então, é a maneira mais fácil de você tentar resolver essa questão. A resposta, então, é letra D, com certeza. Né? Se eu quebrasse hidrólise, quer dizer a quebra com a ajuda da molécula de água. Por quê? Para formar as proteínas, eu não tive uma ligação peptídica, que é uma síntese que gera por desidratação, que gera uma molécula de água saindo aí para juntar as duas. Para eu separar, para eu separar esses aminoácidos, eu tenho que inserir essa molécula de água de volta. Então, a gente chama isso de hidrólise, tá? Porque vai haver a quebra com a ajuda da molécula de água. Então, são 5, se eu quebrar isso aí. Tá? São 5. Questão 4. Lembra da pausa no vídeo? Resolve e me fala sobre aquela questão dos níveis estruturais. Vamos lá para a resolução? É a última questão. Sabe-se que as proteínas passam ao longo de sua formação por vários níveis estruturais, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, que vão moldá-la até a sua forma tridimensional 3D final. Sobre esse processo, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Então, eu quero a alternativa errada. Né? A sequência e número de aminoácidos presentes corresponde à sua estrutura primária? Sequência e quantidade, realmente, estrutura primária. A letra A está correta, mas eu quero a incorreta. Na estrutura secundária, há um primeiro dobramento devido a pontes de hidrogênio. Aqui fique claro, pontes de hidrogênio é importante, né? O motivo pelo qual ocorreu o dobramento. E isso acontece realmente na estrutura secundária. É o dobramento da estrutura primária graças a pontes de hidrogênio. Então, está correta a letra B. Letra C. A estrutura terciária é a forma tridimensional assumida após um segundo dobramento da fita de aminoácidos. Agora, por causa das interações, ó o motivo aí de novo, ó. Agora, por causa das interações dos radicais desses aminoácidos com o meio externo, que é a água do citoplasma, bom, perfeito, alinhadíssimo com o que a gente falou. Então, a resposta errada só pode ser a D. Vamos ver o que está errado? A grande maioria das proteínas chega, então, incorreta, hein? Chega a um quarto nível estrutural, que é fruto da união entre várias estruturas terciárias. É o caso da hemoglobina. O que está errado aqui nessa questão? É que falar que a grande maioria, ser taxativo em dizer que quase todas as proteínas vão ter que chegar a um nível estrutural para funcionar. Tá? Porque o resto das alternativas está correta. O nível estrutural quaternário é realmente a união de várias estruturas terciárias. E a hemoglobina é um exemplo clássico que a gente citou, inclusive, aqui no vídeo, de estrutura quaternária. Só não corresponde à grande maioria das proteínas. Lembra que eu falei que a grande maioria das proteínas chega a exercer a sua função quando chega na estrutura terciária. Tá? Então, é isso.
A resposta, letra D. Gente, a aula de hoje é essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço a paciência de vocês. Se quiserem saber mais sobre as próximas aulas, se inscreve no canal e se quiser comentar também o que achou da aula, o que pode melhorar, tá? Dê o seu joinha ou dê o seu dislike se você não gostou, tá? Mas deixa lá embaixo também, se caso você não tenha gostado, um comentário, tá? Do porquê que não gostou para a gente poder melhorar. Juntos, né, somos mais fortes aí. Vocês vão me ajudando nesse processo de montagem dessas aulas. Obrigado e até a próxima!